Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por Cauã Metzger, revisado por BitDove e narrado por Roqueiro Libertário. Peaky Blinders, a democracia é um erro estatístico. Caso você não viva debaixo de uma pedra, já deve ter ouvido falar do seriado inglês Peaky Blinders. A série se passa em Birmingham, uma cidade da Inglaterra que durante os anos 20 era controlada por diversas gangues violentas, muito parecido com o Rio de Janeiro hoje em dia, só que os criminosos daquela época usavam ternos e boinas, e não camisas do Flamengo. Bem, durante as primeiras 4 temporadas, a série foca em mostrar a ascensão de uma dessas gangues, os Peaky Blinders, que é liderada pelo protagonista da série, Thomas Shelby, um ex-soldado britânico que volta traumatizado da Primeira Guerra Mundial e decide virar um figurão do mundo do crime. O interessante é que mesmo que Tommy mate, roube, chantageie e cometa todo tipo de degeneração moral nas telas, na vida real ele se tornou um exemplo de homem de honra, um homem de moral inabalável. Vemos vários posts nas redes sociais de pessoas se vestindo e tentando agir como Thomas, achando que seguindo os passos de um bandido serão homens honrados. Seria cômico se não fosse triste. Agora você deve estar pensando, beleza, mas o que isso tem a ver com o movimento libertário? Bem, isso pode nos mostrar como as massas julgam erroneamente o caráter e as ações das pessoas, e isso, por incrível que pareça, é uma prova de que a democracia é falha. Sim, talvez uma parte dessas pessoas poste só pelo meme. Vi até alguns libertários fazendo memes com uma certa cena em que Tommy solta a seguinte frase: "Nós não pagamos impostos aqui". Mas, você acreditando ou não, também existem aqueles que realmente admiram Tommy e o seguem como um exemplo de pessoa. É engraçado o tipo de gente que o gado coloca como uma pessoa de honra. Podemos ver esse mesmo tipo de admiração descabida na política, onde o povo gadoso escolhe representantes degenerados e corruptos e os colocam como um exemplo para todo o restante da população. Esses homens, fiéis à moral e aos bons costumes, irão lutar por eles e por seus direitos. O povo então passa a tratar esse homem, ou conjunto de homens, como salvador da pátria, como Messias, e, independente de qualquer absurdo que essa pessoa cometa, seu gado continuará fiel a ela, continuará defendendo essa pessoa imunda sem nem pensar 2 vezes. Vemos isso na direita, na esquerda e até mesmo no movimento libertário, quando nós mesmos defendemos certos libertários que obviamente se corromperam, pararam de seguir os ideais da liberdade e passaram a apoiar de alguma forma o demônio estatal. Todo mundo pode ser um pouco gado às vezes, é natural. O próprio Peter Turguniev já demonstrou isso se premiando com o título de Senhor Bovino Gadoso, premiação dada neste canal a pessoas que tiveram condutas que nós libertários descreveríamos como gadosas. E isso é absolutamente normal. O pensamento de seguir um líder, ser guiado como gado por um vaqueiro, está implantado na nossa mente. Fazemos isso há milênios. Esses costumes não vão sumir do nada. Essa mudança no pensamento das pessoas será gradual. Obviamente, para tudo tem limites. E infelizmente, as massas, sejam elas reais ou fictícias, não respeitam esses limites. Peguemos como exemplo a 5ª temporada do seriado. Nessa temporada, Thomas resolve cometer um novo tipo de imoralidade, talvez a pior que já tenha cometido até então. Ele resolve se tornar político, e como se não bastasse, se candidata pelo Partido dos Trabalhadores da Inglaterra, um partido socialista lá de Rainha Elizabeth Lândia, faixa territorial conhecida por esquerdistas como Inglaterra. Mesmo com a sua grande fama de criminoso marginal em toda a Inglaterra, ele conseguiu se tornar um político influente. A série mostra que Tommy conseguiu o cargo chantageando a coroa britânica para que o ajudasse, provavelmente por meio de capital político e da limpeza de sua imagem. E você aí achando que voto muda alguma coisa. Se você tem dúvida de que na vida real algo semelhante aconteceria, gostaria de lembrá-lo que nós já tivemos muitos Thomas Shelbys em Banânia, ou Brasil, como preferir. Já elegemos 2 vezes Lula Molusco, provavelmente um dos homens mais corruptos que qualquer país já tenha visto. E 2 vezes a saudadora da mandioca, Dilma, que além de ser completamente retardada, também adorava roubar do contribuinte otário e usar a grana para financiar roupas e bolsas de marca. E não é só Banânia que passa por esse tipo de situação. Em Cocainolândia, país chamado por esquerdistas de Colômbia, o famoso Pablo Escobar, antigo líder do cartel de Medellín, tinha uma vida política e até mesmo pretendia ser presidente do país, e tinha muita confiança de que conseguiria o cargo. Se pesquisar um pouco, verá que ele tinha muito apoio popular, adorava comprar o apoio dos mais pobres com seu dinheiro sujo. Foi aí que ele passou dos limites. O cara traficar e matar é uma coisa, mas querer ser político, eca, isso já passa dos limites da minha ética. E se você acha que eu estou exagerando, fique com um antigo ditado colombiano. Na Colômbia, são os políticos que corrompem os traficantes, e não o contrário. Voltando ao seriado, Tommy demonstra um interesse pelas causas comunistas durante as últimas temporadas, embora alguns fãs digam que ele só está fazendo isso para conseguir informações dos comunistas para dar ao governo inglês em troca de certas vantagens para sua empresa. Isso mesmo, lobby, keynesianismo sendo usado como moeda de troca por políticos, nada de novo por aí.
Em algum momento da quinta temporada, Tommy parece perder o interesse nos socialistas e começa a investigar outros parasitas muito conhecidos, os nacional-socialistas. Isso mesmo, nazistas, fascistas, bolsonaristas, defensores do Dória, entre muitos outros de diferentes escalas e tempos na história. Com a investigação, Tommy conhece o proeminente fascista Oswald Mosley, conhecido como Mussolini em inglês. Com a intenção de matar Mosley e frear o fascismo na Inglaterra, Shelby entra no partido fascista e vira BFF, Best Friend Forever, de Mosley. E não pensem que ele faz isso por ser bonzinho. Tudo que Tommy faz parece ter ligação com algum plano posterior que dê benefícios para ele próprio. Vemos isso durante toda a série. Os fascistas estão no caminho dele, interrompendo algum grande plano, e por isso ele tem que tirá-los do caminho para continuar a aumentar seu império e poder. Muitos fãs da série têm dúvida quanto ao posicionamento político de Thomas. Seria Shelby um apoiador das causas socialistas, ou realmente só tem interesse no lobby do governo inglês? Em muitos momentos ele tem demonstrado aversão pelos nacional-socialistas, e uma admiração por um Winston Churchill. Isso mesmo, Winston Churchill, o famoso socialista de direita, aparece brevemente em algumas cenas do seriado, tendo até mesmo mandado salvar o protagonista da mão de outros rivais criminosos no final da segunda temporada. Então seria Tommy um conservador de direita? Bem, obviamente não. Tommy muda de lado na política tanto quanto seus interesses façam necessários. Ele mesmo já disse antes que: eu lido com a atual crise política do mesmo jeito que eu lidaria com uma corrida de cavalos. Antes de apostar em quem vai ganhar, quero ver o panorama completo. Independente da sua ideologia, Tommy não é um homem bom, um exemplo a ser seguido, um mártir. É só mais um criminoso que virou político, fala bonito e se veste bem, e por isso ganha a admiração de muitos. Entrou na política somente para ganhar mais poder, um tipo de poder que ele jamais conseguiria como criminoso de rua. Não pense, nem por um segundo, que ele é um exemplo. Um homem bom jamais se tornaria um criminoso violento. Apenas homens completamente imorais e sem escrúpulos chegam a esse ponto. A série nos mostra claramente que até o pior dos homens pode se tornar um político e ser admirado por seus gados. Nos mostra como a democracia pode ser imoral e, além disso, extremamente perigosa, dando poder a todo tipo de homem que não o merece. Homens violentos, megalomaníacos, ignorantes, incapacitados, ladrões, entre outras escórias. Não somos governados por intelectuais caridosos, mas sim por sociopatas ambiciosos que trocariam a própria mãe para ter uma gota do poder estatal. Como diria Albert Camus, a política e os destinos da humanidade são forjados por homens sem ideais nem grandeza. Aqueles que têm grandeza interior não se encaminham para a política. Esse fato nunca irá mudar. Todo homem que se encaminha para a política, mesmo que antes fosse bom, se degenera, perde traço da sua moral e esquece seus ideais. Vemos isso com muitos liberais por aí, que dizem que entraram na política para limpar a corrupção de dentro para fora do Estado. Mas a verdade é que, mesmo sem perceber, estes que antes se diziam os mocinhos, acabam se tornando tudo aquilo que um dia juraram destruir. Grande abraço pro Kim Kataguiri. De volta para a série, no quinto episódio da última temporada, Oswald Mosley faz um discurso em uma festa na casa de Tommy. Nesta cena, vemos uma grande atuação por parte de Sam Claflin, uma das melhores performances que já vi em toda a minha vida. A série realmente é bem fiel ao tipo de discurso que o verdadeiro Mosley fazia, e o jeito como ele se comportava. É quase perfeito, realmente vale a pena conferir. No discurso, Sam, interpretado por Mosley, diz para uma plateia de homens que foram afetados com a quebra da bolsa em 1929. Muitos aqui perderam fortunas com a quebra da bolsa. Os homens do dinheiro, os capitalistas de Nova York, os judeus, o poder do dinheiro. Eles mantêm um sistema internacional no qual a mobilidade infinita do dinheiro, sua capacidade de criar pânico e caos financeiro, pode derrubar qualquer governo que ousar, por um instante sequer, se opor. Vocês, homens corajosos, se uniram à juventude irada de Birmingham, Manchester, Londres e Liverpool para declarar que a Inglaterra vive esta noite e está em marcha. Após o discurso, Mosley é aplaudido de pé pelos homens que ali estavam. Mesmo que o gado não perceba, naquele momento, Mosley usava de alguma das mais antigas artimanhas de políticos para conseguir fazer seu rebanho crescer: o ódio e o medo. Ele arranja um problema, que geralmente foi gerado pelo próprio Estado, como a crise de 29, por exemplo, e coloca sobre as costas de um grupo, os judeus no caso, e põe na cabeça do gado que ele, Oswald, é o escolhido e que lutará contra os malditos banqueiros judeus capitalistas que quebraram a economia, ou qualquer outro tipo de espantalho que de alguma forma poderia ser usado para assustar o povo. Vimos esse fenômeno em 2018, quando Bulbasauro, ou Bolsonaro, como preferir, colocou como inimigo público número 1 o PT, Partido dos Trambiqueiros, Lula e Glaze que o digam. Isso fez Bulbasauro ganhar muito apoio, principalmente das massas, que estavam com ódio dos socialistas petistas. Vemos, com a pandemia agora em 2020, a mesma arma que Jair usou, sendo usada contra ele próprio.
Dória e Auschwitz se aproveitam do medo da população do mais novo espantalho, a pandemia, para alavancar seu capital político. Mas dessa vez, o grande vilão da história é o próprio Bulbasauro, que segundo eles, não cerceia a liberdade das pessoas o suficiente para controlar o vírus. Até mesmo pessoas que antes apoiavam Bulba, agora estão se virando contra seu antigo rei do gado, e experimentando o gosto dos passos verdejantes de Auschwitz e de Dória. Aqueles que em 2018 se diziam antissocialistas, defensores da liberdade econômica e do Estado mínimo, agora tremem diante do Kung Flu chinês, e pedem para que o papai Estado feche o comércio e tenha uma posição mais ativa na vida das pessoas durante a pandemia. Como é possível que um grupo de pessoas mude tão drasticamente de opinião assim, de uma hora para outra? Simples. Isso acontece porque as massas não têm ideais, não têm uma ideologia própria. Mudam de opinião na mesma velocidade que um adolescente gender fluid muda de gênero. Podemos chamar isso de ideology fluid. As massas não defendem liberdade, igualdade, tolerância, capitalismo ou qualquer outra coisa. As massas agem por instinto e achismo. E, infelizmente, os políticos sociopatas ambiciosos sabem muito bem como manipular esses instintos e controlar os achismos. Bem, estamos passando por uma pandemia, e este é exatamente o tipo de momento que o Estado usa de caos para crescer. Por isso, devemos ter cuidado em nos segurar o mais forte possível nos ideais libertários, mesmo que a maioria das pessoas escolha por não fazê-lo. Já passamos por isso antes. Fascistas, nazistas, comunistas e outros esquerdistas usaram da crise, fome, guerra, caos e pandemia dos anos 20 para adubar suas raízes totalitárias na mente do povo gadoso. E graças à insegurança, ao medo e à falta de raciocínio lógico, o povo fez com que essas ideias se tornassem um maldito carvalho fascista. Espero que, nos dias de hoje, com a informação descentralizada e a dádiva das criptomoedas, possamos evitar os mesmos erros de 100 anos atrás e não trocar nossa liberdade por um pouco de segurança temporária. A democracia é um erro estatístico, porque na democracia a maioria decide, e a maioria é formada por imbecis. Jorge Luiz Borges. Obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, clique em curtir e compartilhe o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!